Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Preparação encerrada para o clássico. Sinisterra treinou com o grupo em dia de muito apoio da torcida. Na Toca da Raposa 2, Sinisterra vai para o jogo, fica como opção no banco. O que pretende fazer o técnico Leonardo Jardim? O Cruzeiro no mercado equatoriano tem mesmo chance de vir para o Cruzeiro? Kenny Arroyo, revelado pelo Independente Del Valle. Vamos trazer algumas informações sobre isso, muita coisa já circulando. Jogadores convocados para a seleção sub-20, tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Informação muito importante do Cruzeiro. Deixa eu começar aqui com a convocação da seleção sub-20. E o Cruzeiro teve 4 jogadores convocados. O goleiro Otávio, o zagueiro Bruno Alves, o volante Murilo Hickman e o atacante Kaique Kenji. O Juan Gabriel não foi convocado porque ele está machucado, mas teria total condição de estar nesta lista. É a última lista antes da convocação para a Copa do Mundo Sub-20, hein? Então olha a importância aí desta convocação. O Cruzeiro com 4 atletas. Será um período de preparação entre os dias 1º e 9 de setembro e os treinos serão no CT do Red Bull Bragantino. A Copa do Mundo Sub-20 vai ser realizada no Chile de 27 de setembro a 19 de outubro. Então tá aí, Otávio, goleiro do Cruzeiro, Bruno Alves, zagueiro, Murilo Hickman, volante e o Kenji, atacante, hein? 4 cruzeirenses na seleção sub-20, toda a sorte do mundo aí para os crias do Cruzeiro. O Cruzeiro que fechou a preparação hoje, teve até uma manifestação bem legal da torcida do Cruzeiro, na Toca da Raposa 2, os torcedores estiveram ali na porta, depois o clube autorizou que eles acompanhassem uma parte final do treinamento, para dar aquele apoio, né? Os jogadores foram até a torcida, bem legal a iniciativa. E os torcedores, né, levando aquele último incentivo, já que é jogo com torcida única na Arena do Atlético. E aí o Cruzeiro depois terá, no dia 11 de setembro, todo o apoio da Nação Azul no duelo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Nesta preparação que foi encerrada, o técnico Leonardo Jardim contou com Luiz Sinisterra. O jogador está regularizado, já tem o visto de trabalho, está em condições burocráticas de atuar. Agora, ir para o jogo, aí já é outra história. O Cruzeiro tem uma preocupação, e acho que é uma preocupação justa, porque ele não atua há muito tempo, ele fez 2 treinamentos com o grupo apenas, tem a questão do gramado sintético, então vamos aguardar, mas não será surpresa se o Sinisterra não for relacionado para este compromisso. Aí deve ter chance de ficar no banco diante do São Paulo no sábado. Isso se não for relacionado para esse jogo diante do Atlético Mineiro. O Leonardo Jardim vai definir isso somente nesta quarta-feira. Cruzeiro concentrado e aí depois vai para a Arena para este compromisso. A bola rola às 7h30 da noite. Lembrando que a nossa transmissão, dia de jogo KTO, começa 3 horas antes, hein? Às 4h30 da tarde já estaremos ao vivo da Arena, com todos os detalhes e a narração também da Arena, com o nosso vibrante Alberto Rodrigues. O vibrante, mais uma vez, marcando presença na Arena para narrar um clássico pelo nosso futebol. E a transmissão, todo mundo sabe que é do Prime Video, né? Mas amanhã estaremos lá para contar todos os detalhes e que seja um grande jogo do Cruzeiro. Quanto ao time, aí tem que aguardar. Leonardo Jardim tem todo mundo que começou diante do Inter, para muitos o time ideal do Cruzeiro. E aí vamos ver se ele repete a formação para este duelo então pela Copa do Brasil. Sobre mercado, todo mundo vem acompanhando, essa informação surgiu em um primeiro momento na Turquia.
de um interesse do Cruzeiro no Kenny Arroyo. É um jovem equatoriano, uma promessa do Equador. Ele surgiu muito bem no Independente Del Valle e aí foi negociado com o Besiktas da Turquia, que é quem detém 50% dos direitos econômicos do jovem atacante. E o que a gente tem de informação é o seguinte: essa conversa ela já vem de algum tempo. O jogador, ele não vem sendo aproveitado, tem 19 anos apenas, 1,76 m, tem muito talento, atua principalmente pelo lado direito, né? Aquele canhotinho do lado direito, é uma função que o Cruzeiro realmente busca no mercado. O interesse é real, agora não é uma negociação fácil, indo até contrário aí ao movimento que vem nas redes sociais, né, por parte de muitos torcedores. Pelo jogador, ele realmente já estaria aqui treinando na Toca da Raposa 2, mas são cifras importantes. O Cruzeiro não vai estar disposto a comprar o atleta, isso é verdade, mas não vai também pagar muito além do que é o preço do atleta, né? O Besiktas comprou o jogador por 5,5 milhões de euros, se não me engano, pagando 50%. Então, e ele ainda não conseguiu jogar, né, na Turquia. É um jovem de muito potencial, mas desde que chegou ao clube, né, no início de 2025, fez poucas partidas e não conseguiu ser aquele jogador dos tempos de Independente Del Valle e seleção sub-20, né, do Equador. Então, o Cruzeiro quer agora, não vai pagar mais do que é o valor de mercado do atleta. Se você compra um jogador por 5,5 milhões de euros, esse jogador não consegue desempenhar, o atleta tem um desejo de retornar à América do Sul, não vem sendo aproveitado, ele não pode valer mais do que isso, né? Então, vamos aguardar. Se o clube da Turquia topar um valor nesta casa aí, o negócio tem chance, até porque pelo atleta o interesse é muito grande, tanto que todo mundo acompanhou aí, ele comentando inclusive, né, no Instagram ali, respondendo um torcedor. Por ele, a negociação ela estaria concretizada, né? Mas tem que respeitar. Os turcos não são fáceis de negociar e é isso que temos que aguardar. O interesse é real. Existe uma conversa em andamento. Se vai dar negócio, aí temos que aguardar um pouco mais. Hora de falar sobre o Cruzeiro. Queria registrar que Arroyo, atacante de 19 anos de idade, equatoriano, já disse sim à proposta do Cruzeiro. Salário, direito de imagem, luvas, tudo acertado. Vou trazer uma outra informação importante. O Independente Del Valle, que é dono de 50% dos direitos econômicos do atacante, concordou em manter seu percentual para que o negócio com o Cruzeiro saia. Dessa maneira, o Arroyo só não será jogador do Cruzeiro se não houver acordo entre Cruzeiro e Besiktas da Turquia. As negociações já estão em andamento. Raposa enviou um representante para a Turquia e essa pessoa tenta desenrolar essa situação ainda nessa semana, até porque a janela de inscrições no Brasil se encerra na próxima terça-feira, no dia 2 de setembro, perdão. Obviamente que não é novembro, né? Só para contar que o Arroyo foi descoberto pelo departamento de scout do Cruzeiro e com o aval do técnico Leonardo Jardim, português, se encantou com aquilo que viu do Arroyo, especialmente nos tempos de Independente Del Valle. Seria o segundo reforço para o ataque para resolver as questões envolvendo a falta de velocidade do time. Vale a lembrança de que Luiz Sinisterra já está no Cruzeiro, inclusive treinou normalmente nessa terça-feira e é dúvida para a partida de quarta, até porque não tem tanto ritmo de jogo, não atuava desde março. A tendência é que ele ganhe alguns minutos na etapa final. E a pergunta que eu deixo para você, torcedor do Cruzeiro: Raposa consegue que placar hoje contra o Atlético? Jogo de ida na Casa do Galo, na Arena MRV. O Cruzeiro tem um jeito de jogar só, Cabido? Sim. É? É.
Sério? Sério. Então você está assinando que o Leonardo Jardim, ele só sabe fazer aquilo. Não é que ele só sabe fazer aquilo. É o que que ele deu disse na certo. coletiva, por isso que eu brinquei. Porque o que deu certo, na verdade, CJ, foi o que ele mostrou nos grandes enfrentamentos do Cruzeiro ao longo da temporada, né? O Cruzeiro, ele se ajusta muito bem no primeiro tempo, CJ. Quando o Cruzeiro ele encaixa esse jogo no primeiro tempo, é muito difícil ele ter um revés na partida, né? Foi assim contra o Palmeiras, foi assim contra o Bahia, foi assim contra o Grêmio, foi assim com diversos adversários ao longo do Campeonato Brasileiro. E para o confronto, eu não tenho muita dúvida de quem é favorito, não. Eu acho, inclusive, que a margem do Cruzeiro é maior. O que equilibra, talvez, essa questão do favoritismo ou da distância um pouco dos clubes é o fato de ser um clássico. Um clássico do tamanho que é Cruzeiro e Atlético. Porque, pra mim, se fosse o Cuca com os mesmos bonecos vestindo a camisa do Bahia ou do Fluminense, o Cruzeiro era amplamente favorito, CJ. Hoje o Cruzeiro ele tem um time de futebol. Um time de futebol que a torcida sabe do 1 ao 11, os jogadores sabem do 1 ao 11, a imprensa sabe do 1 ao 11 e vem jogando muito bem no Campeonato Brasileiro. É isso. O Atlético hoje tem as suas dificuldades. E é normal que tenha, né? O Cuca, eu acho o Cuca um ótimo técnico, mas em alguns momentos eu acho que ele fica um pouco confuso com o tanto de situação que ele tem pela frente. Mas aí eu concordo com o Grice que o Cuca é um treinador extremamente experiente em Copas, né? É um técnico que a gente já viu tirar coelhos da cartola em vários dos momentos da sua carreira que mostram a capacidade dele de jogar o jogo. Acho que a grande virtude do Atlético é essa. Mas para o desafio de hoje, CJ, eu não tenho dúvida aliás, de hoje não, né? Do confronto, né? Somando as duas partidas, eu não tenho dúvida de quem é favorito, não. Quem é o favorito? Eu não concordo, não. Ai. Eu não concordo, não. Mal de quê? O Cruzeiro joga um futebol muito melhor mesmo. Tem sido muito mais consistente. Mas tem algumas coisas que o Gris pontuou e que são importantíssimas nesse jogo. O primeiro é o clássico, que igualam muitas forças. E tem um fator muito importante, aí vai depender da estratégia do Cuca. Cruzeiro tem tido muitas dificuldades com times que jogam com bloco baixo. Cruzeiro tem tido problemas com alguns times que jogam dessa forma. E o Atlético jogando dessa forma pode ser um grande problema. E mais uma coisa, o atleticano pode se apegar no jogo contra o Flamengo. Quando é um jogo que precisa de um foco maior, um time mais concentrado, o Galo deu uma boa resposta contra o Flamengo. E o que se espera de um jogo hoje é que o foco vai estar lá em cima. A concentração, a agressividade, a intensidade vai estar lá em cima. E isso, nesse estilo de jogo do Cuca, que são marcações individuais, é fundamental. Contra o São Paulo, eu citei aqui, o Gris também citou, o Reinier teve um problema de foco ali, saltou na marcação na hora errada, saiu o gol do São Paulo, depois o Caio Paulista, né, o Caio, também vacilou e o jogador entrou dentro da área para fazer o cruzamento, o Cedric, e deu passe para o gol também. Então, assim, é jogo de muito foco. E esse jogo, naturalmente, deixa os jogadores mais focados. Então, isso, para mim, iguala as forças dessa eliminatória. Só um detalhe importante que eu acho, desculpa, viu, Miranda, é porque, por exemplo, a gente compara muito essa situação do Atlético no desafio contra o Flamengo. O Atlético ele conseguiu muito bem o resultado dele no primeiro jogo no Maracanã. Contra o Bucaramanga também, ele conseguiu o resultado dele muito bem feito. Jogando fora de casa o primeiro jogo. Mas na Arena MRV, nesses dois enfrentamentos, o Atlético teve dificuldade. Tanto que ele perdeu os dois jogos. Mas contra o Guadalquivir ele ganhou, né? Jogou primeiro em casa e ganhou. Sim, é o outro lado da questão, né? Então, assim, a gente tem que ver também qual será exatamente a proposta de jogo de hoje do Cuca. Por isso que eu falei que a estratégia do Cuca, para mim, define muita coisa. Se o Cuca se expor demais, né? Ou optar por uma ideia de jogo, de se expor mais, de tentar controlar o Cruzeiro no campo do Cruzeiro, no campo ofensivo do Galo, eu acho que é um problema, porque o Atlético não tem jogado assim, e quando joga assim, ele tem tido dificuldades também em propor jogo e jogar exposto, ainda mais lembrando que ele não tem o seu zagueiro, né? Provavelmente não vai ter o seu zagueiro mais veloz, que é o Lianco. Você tem dois zagueiros, o Vitor Hugo, que é o zagueiro mais forte, de uma bola parada muito boa, que pode ser até um detalhe importante para o Atlético, tanto defensivamente quanto ofensivamente, e o Alonso, que não é um zagueiro tão rápido. Então não acredito que o Galo jogue dessa forma, que também é bom para o Cruzeiro. O Cruzeiro não se importa de jogar mais defensivo e reagindo. Se isso acontecer, eu acho que é excelente para o Cruzeiro, porque ele vai ter a velocidade do Caio Jorge, principalmente nas costas desses dois zagueiros. Então o desenho do jogo que eu acredito que vai acontecer, porque o Cruzeiro no primeiro tempo, normalmente, ele pressiona muito o adversário, ele quer roubar a bola já perto da área do adversário, e o Galo não tem jogado muito com a bola no pé. Então o desenho para mim é Cruzeiro no campo ofensivo, Galo mais defensivo, tentando atrair o Cruzeiro para explorar as costas. Eu acho que esse vai ser o jogo e é pro Atlético a melhor alternativa, porque se for de igual para igual, o Cruzeiro hoje joga melhor. Aí eu concordo com você, o Cruzeiro seria mais favorito no confronto. Tem um ponto dentro disso que o Rafa falou e que eu concordo com quase tudo, tirando a parte do Cruzeiro ficar ocupando muito o campo do Atlético, que eu acho, falei isso aqui ontem, acho um cenário menos provável, não é muito a característica do Cruzeiro.
Mas tem um ponto que, em geral, no futebol é muito importante, mas que para esse clássico, por conta dessa questão mesmo, principalmente de estratégia do Cuca que a gente está tratando aqui, e para a forma como joga o Cruzeiro, para esse clássico de hoje em especial, o primeiro na Arena MRV, pode ser muito decisivo, que é o primeiro gol. O Cruzeiro ele tem forçado muito e feito gols no início dos jogos. Perfeito. O Cruzeiro tem saído na frente em quase todos os jogos. Os jogos que o Cruzeiro perdeu, quase todos foram de virada. O Cruzeiro tem conseguido sair na frente e ele tem conseguido fazer gol cedo normalmente. Mas hoje o primeiro gol pode mudar esse panorama do jogo, por quê? Se o Cruzeiro sair na frente hoje, mesmo que a estratégia do Cuca seja uma estratégia de se defender um pouco mais, de arrastar o jogo para levar para o Mineirão ou para tentar surpreender o Cruzeiro num contra-ataque, se o Cruzeiro sair na frente, ele vai obrigar o Atlético a sair. Ele vai obrigar o Cuca a mudar a estratégia que ele planejou e tentar recuperar isso para não perder o jogo dentro de casa. E ao mesmo tempo, se o Atlético sair na frente no jogo de hoje, o Atlético vai ter conforto para fazer o que o Rafa falou, que é uma estratégia que causa muita dificuldade ao Cruzeiro de se defender atrás com muitos jogadores, sem ter que se preocupar mesmo em ter iniciativas com a bola e passar a se aproveitar só nos contra-ataques. Então hoje, mais do que o normal, pela estratégia dos times, pela forma como jogam, pela questão da confiança do momento de um ou de outro, o primeiro gol hoje ele é essencial, ele pode mudar muito a história do jogo. Ó, O Gris trouxe um número aqui, CJ, interessantíssimo. Manda lá. Eu tô buscando aqui qual que é o jogo que o Cruzeiro saiu atrás. Não, eu tô voltando aqui, já voltei mais de 10 jogos. inclusive o que ele Paris- perdeu, ele Não, saiu na frente, Quase né? todos de virada. Sabe qual Ceará, jogo o Cruzeiro saiu atrás? Lá na Sul-Americana ainda, contra o Palestino em casa. Que o Cruzeiro tomou um gol, depois virou com o Bolassi e com o Gabriel Barbosa.